Olá, boa tarde. Quarta-feira, 18 de setembro de 2019, Jornal da Assembleia está no ar. A Prefeitura de São Paulo realiza de hoje até o dia 25 de setembro a Semana da Mobilidade 2019. Neste ano, a exemplo de 2018, o foco da campanha da mobilidade está no respeito e atenção ao pedestre. A temática vem para reforçar à sociedade que todos somos pedestres em algum momento do dia. A semana começa com a ação Motociclista Seguro, uma parceria da CT com o Comando de Policiamento do Trânsito da PM. Saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. A Comissão de Educação e Cultura quer ouvir o diretor do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo. Frente Parlamentar quer mais segurança e debater políticas públicas para os motociclistas na capital. Comissão de Infraestrutura quer ouvir o presidente da Enel para dar explicações de investimentos na iluminação do Estado. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Frente Parlamentar quer dar mais segurança e debater políticas públicas para os motociclistas em São Paulo. O Marcos trabalha como motoboy há 21 anos. Foi lá no começo da carreira que ele sofreu um acidente que por muito pouco não lhe custou a vida. Motorista bêbado, né? Saí para fazer a entrega, 10h30 da noite, o rapaz avançou o farol vermelho. Levei uma pancada a 100 por hora, né? E fiquei em coma aí 3 meses. No último ano, 366 motociclistas perderam a vida no trânsito na cidade de São Paulo, segundo o último relatório anual da CT. Deste total, em mais de 90% dos casos, eram homens com ocupação predominante de motofretistas. A gente precisa desburocratizar, né, a lei federal para que o processo de regulamentação ele aconteça no Estado de uma forma que dê para a grande maioria dos trabalhadores, né, ter acesso a esse processo de regulamentação, que não adianta só ser uma situação que o governo pede para regulamentar, mas ninguém sabe como funciona, não tem incentivo, não tem nada, né? E para que a gente avance com esse processo, para que a gente possa ter de fato a redução de número de acidentes e de uma certa forma a gente trazer aí, né, uma tranquilidade para quem trabalha, né, e sobrevive de entrega, sobrevive da moto, né? Para tratar da segurança e debater mais políticas públicas aos motoqueiros, a Frente Parlamentar dos Veículos sobre Duas Rodas foi lançada na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós que defendemos o consumidor, nós precisamos pensar, precisamos ponderar, precisamos equilibrar e fazer com que essa casa dê apoio ao setor, né? Dê apoio ao setor, para que o setor consiga gerar mais empregos, consiga desenvolver mais, crescer a cada dia e fazer também com que o setor entenda que o seu cliente, que é o bem maior que ele tem, é uma grande preocupação, porque você veja, hoje com essa questão dos acidentes, muitas vezes esse pai de família, ele fica ali desempregado, porque no momento que ele sofre o acidente, ele depende da ferramenta de trabalho que é a motocicleta para ele levar o sustento para a sua família. E quando se acontece esse acidente, ele fica 2, 3, 4 meses lá parado, muitas vezes passando necessidade e não tendo nem o que comer. Então, acho que essa Casa de Leis precisa dar visibilidade para que a gente possa adotar políticas públicas de apoio a essa categoria. Outra intenção da frente é fomentar o setor de motopeças. O estado de São Paulo conta hoje com mais de 5.500.000 motocicletas. É a maior frota do Brasil. Por aqui são mais de 220 mil profissionais que ajudam a manter o setor aquecido. Nós sempre tivemos cuidado com os nossos consumidores, porque, além de tudo, nós fabricamos peças para motocicleta, fabricamos para a rede dos montadores, porém, a nossa preocupação é com o nosso consumidor também. Eu acho que o sucesso e o benefício de toda a categoria passa por um processo de regulamentação mesmo, acho que todo mundo ganha. Onde o motociclista faria os cursos, se cadastraria, não teria nenhum problema aí de fiscalização, né? E o mais importante, né? Quer dizer, se ele andar dentro da legislação, ele tem uma garantia aí de participar e contribuir com a redução de acidentes. Reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento apreciou pauta com 26 itens na Assembleia. E a repórter Silvia Garcia tem agora os detalhes desse encontro. A maioria dos itens teve pedido de vista. Das 26 matérias da pauta, 10 foram votadas e aprovadas. Inclusive o projeto de lei que pede igualdade de salário entre homens e mulheres com o mesmo cargo, atribuições e serviços no poder público. O projeto foi aprovado e a relatoria rejeitada.
Agora o PL vai ter novo texto para o voto vencido. Na mesma reunião foi aprovado o dia do destaque do Carnaval, mas o parecer do relator também foi rejeitado. Um dos que votaram contrariamente foi o deputado Wellington Moura, que fez questão de justificar sua decisão. Que eu não concordei, estava já um voto favorável e eu votei contrário, pedi votação nominal, porque eu não concordo, não com o assunto das finanças em si. Até o deputado Roberto Engel me questionou, devido a ter chegado atrasado, não ter reparado o que estava acontecendo no momento, e me questionou que eu entrei nesse mérito para votar na finança. Eu disse que não. Primeiro nós votamos e depois eu deixei registrado que eu não votaria a favor desse projeto, porque para mim o dia do Carnaval não se tornou especial no ano passado, na qual pegou o Senhor Jesus Cristo e fez com que ele fosse humilhado ali num dia que é tão importante para muitas pessoas. Eu acho que um dia importante, nós não podemos fazer um destaque como esse, por isso eu votei contrário. Durante a reunião, o deputado Paulo Fiorilo, do PT, fez um apontamento sobre as audiências públicas do orçamento para 2020. A minha preocupação é que as audiências, de fato, resultem em questões efetivas no orçamento. E esse é um debate do parlamento, não é um debate do executivo. Cabe sim ao parlamento propor emendas vindas das audiências públicas até para que a gente valorize. Por exemplo, em Itapeva a gente tinha 5 prefeitos que colocaram questões pertinentes e que, se não houver essa possibilidade, as propostas se perderão. Nós vamos voltar o ano que vem com a cara lavada para poder dizer que elas não foram incorporadas porque a gente não tinha capacidade orçamentária. O líder do governo, o deputado Carlão Pignatari, se pronunciou e disse que a aprovação de dinheiro para os municípios é uma discussão ampla, que vai além da Comissão de Finanças e que a Assembleia Legislativa de São Paulo vai ter de analisar emenda por emenda. Nós temos que analisar emenda por emenda. O que nós não podemos é fazer da maneira que ele quer fazer, de se tornar emendas impositivas. Aí vai tomar o orçamento do Estado. Para se tornar emenda impositiva, fazer cada um o que quer em cada uma da região, nós não precisamos de governo. Então vai todo mundo lá. E os outros 80 deputados que não são da comissão? Não podem participar? Não têm o direito de opinar? Então eu acho que nós temos que ter uma discussão muito maior nesse sentido da gente poder tentar adequar dentro do plano de trabalho, dentro do plano de governo do governo de hoje, para que a gente possa ali encaixar as emendas de alguma das nossas regiões. O presidente da comissão também se manifestou sobre o assunto e fez questão de colocar sua atuação sobre a demanda das emendas do orçamento para 2020. Nós fizemos até a emenda na época da LDO em relação a termos as audiências públicas algo definitivo no orçamento para que a gente possa garantir aí que esses recursos cheguem até as audiências através dos deputados, da população que está trazendo as demandas, os prefeitos, os secretários. Só que foi uma discussão que eu acho que não é agora culpar o governo. Eu acho que agora é nós, deputados, que estamos nessa casa, na comissão, decidirmos se realmente haverá dinheiro, recurso para as audiências públicas e como que a gente vai fazer. Separando esse recurso, vamos, claro, ter que remover de algum local, onde o secretário da Fazenda está para vir aqui na comissão, até na semana que vem ele estará aqui presente. Eu acho que é onde a gente tem que discutir com o secretário do Planejamento, o Henrique Meirelles, para separar um recurso para que a gente possa designar, porque os deputados estão realmente querendo que passe recursos para as audiências públicas. Parlamentares da Comissão de Educação e Cultura do Legislativo Paulista querem ouvir o diretor do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo. E quem acompanhou essa reunião foi a repórter Melissa Araújo. A 14ª reunião ordinária da Comissão de Educação e Cultura se reuniu para deliberar a respeito de 5 itens da pauta. Um dos destaques em discussão na reunião foi o requerimento do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, para a convocação do diretor do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo. Os nossos servidores públicos estão sendo humilhados, maltratados, desrespeitados no Departamento de Perícias Médicas, estão sendo vítimas de uma desumanidade, né? E nós estamos querendo resolver isso. Há muito que eu venho denunciando, inclusive para os servidores públicos, o Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo é considerado a casa dos horrores. E eu convoquei aqui a presidente, o diretor do departamento, para explicar essa situação e, no entanto, o nosso requerimento foi rejeitado pela maioria da Comissão de Educação. Isso é um absurdo total, a comissão se omitir
de uma denúncia gravíssima como essa. A deputada, a professora Bebel, esclareceu o motivo para se abster da votação do citado requerimento de convocação do diretor da DPME. Eu me abstive porque eu entendi que deve ser tratado, não porque eu discordo, deve ser tratado na Comissão do Trabalho e Administração Pública. É um entendimento que eu tenho, independentemente, né, de que se é professor, funcionário público, todos têm que ter o direito de ter a perícia e não sofrer assédio moral da forma como está sentindo no Departamento de Perícias Médicas. O atual Marco Zero de São Paulo, localizado em frente à Catedral da Sé, completa 85 anos nesta quarta-feira. O monumento é uma referência na marcação do início da numeração das ruas da cidade e das rodovias estaduais. O marco em forma de um prisma revestido de mármore foi instalado em frente à Catedral no dia 18 de setembro de 1934. A placa de bronze original do monumento foi uma doação do Touring Clube do Brasil. Comissão de Infraestrutura quer ouvir o presidente da Enel para dar explicações de investimentos na iluminação do estado. É o que você vai ver em instantes. Os deputados da CPI das universidades públicas voltaram a se reunir nesta quarta-feira. A comissão tem a finalidade de apurar eventuais irregularidades na administração e gestão das universidades do estado. E a repórter Priscila Silvério tem agora as informações. Os deputados votaram 4 itens que pedem documentos financeiros e relatórios de atividades para a Unicamp e para a USP. Na sequência, os deputados ouviram o professor Dr. João Batista de Miranda, que é diretor executivo da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, a FUNCAMP. Ele veio explicar o contrato de locação de espaços da universidade pagos diretamente à Fundação, as taxas administrativas e os convênios para a execução de atividades terceirizadas pela universidade. A FUNCAMP é responsável em dar apoio administrativo e financeiro para a Unicamp. O presidente da Enel será convidado pela Comissão de Infraestrutura para dar explicações sobre investimentos na iluminação do estado de São Paulo. A repórter Melissa Araújo traz as informações. A Comissão de Infraestrutura se reuniu para apreciar pauta com 7 itens e requerimento de convite para que o presidente da Enel possa esclarecer investimentos da empresa no estado de São Paulo. Hoje a população paga muito caro a conta de luz e, por outro lado, nós temos um serviço prestado por uma multinacional, né, e o serviço deixa muito a desejar. Especialmente nas comunidades periféricas de São Paulo e da Grande São Paulo, fecha o tempo, a luz cai, né? E quando volta ainda queima aparelhos eletrônicos, eletroeletrônicos de toda a nossa população. Muitos têm advogado, conseguem isso de volta, outros não, perdem tudo. Então nós queremos, de fato, que a Enel venha aqui, através do seu presidente, preste contas a essa casa, afinal eles são concessionários de um serviço público, né? E eles têm que prestar um melhor serviço. O deputado Luiz Fernando, presidente da comissão, destaca ainda que o emprego de recursos em iluminação pública é essencial para combater a criminalidade na periferia. E sem dúvida nenhuma, a iluminação ela está intrinsecamente ligada com a questão da segurança, né? A periferia nossa, como você disse, é uma periferia insegura, escura, mal iluminada, e nós queremos saber também da ANEEL quais são as propostas de investimento, né, para levar energia de qualidade que o nosso povo, especialmente da periferia, mais precisa. O ex-secretário da Saúde de São Paulo, Giovanni Guido Sergue, participou da reunião da CPI da FURB. O ex-comandante da Saúde do Estado disse, entre outras coisas, que não deu o aval para o pagamento de 24 milhões de reais em aditivos devido à empresa Camargo Correia. A 20ª reunião da CPI abriu com um único item na pauta, a oitiva do ex-secretário da Saúde do Estado, Dr. Giovanni Guido Cerri.
O médico e professor da USP esteve à frente do cargo entre os anos de 2011 e 2013, época que o governo do estado assinou contrato com a concessionária Paulista de Medicamentos, a CPM, numa parceria público-privada. Os problemas da FURP começaram em 2013, quando foi celebrado um acordo com a EMS, gigante do setor farmacêutico, para a gestão de uma moderna fábrica construída anos antes na cidade de Américo Brasiliense. Nascia ali a concessionária Paulista de Medicamentos, cuja missão era produzir, nas instalações do governo, os remédios que venderiam a ele mais tarde. A FURP tem um total de 100 milhões de reais em dívida, a maior parte devido a este contrato, que custou 7 vezes mais para os bolsos do Estado. Questionado sobre qual foi sua participação no contrato, o ex-secretário respondeu que apenas respaldou a PPP com informações técnicas e nomes e quantidades de medicamentos. Existia um grupo, né, especializado em PPP, que, inclusive com diversas assessorias, que fez essa modelagem. Essa modelagem não foi construída dentro da Secretaria da Saúde, a Secretaria da Saúde nem teria competência para isso, né? A Secretaria da Saúde apoiou do ponto de vista técnico, de elaborar uma lista de medicamentos que, naquele momento, a Secretaria precisava entregar ou comprar, né? Nesse aspecto, eu tenho certeza que os medicamentos, a lista de medicamentos, era uma lista que, naquele momento, era uma lista necessária. Em outro momento da reunião, Guido afirmou que, apesar da produção de alguns remédios ser onerosa para o Estado, é necessário que o governo assuma esta conta. Esses remédios têm que ser produzidos pela rede privada ou por outros laboratórios públicos do Brasil. A FURP é um dos laboratórios públicos que existe no Brasil. Algum outro laboratório público teria que assumir a fabricação desses medicamentos. Que existem medicamentos que são essenciais para a população. O ex-secretário também disse que não participou do pagamento de 24 milhões de reais em aditivos devido à construtora Camargo Corrêa. Esta foi a empresa que construiu a sede da FURP em Américo Brasiliense. E sobre os 24, 22 milhões, enfim, de repasse a Camargo Corrêa, sobre aditivos, o que o senhor tem a falar sobre isso? Não, eu desconheci esse fato. Eu acho que isso foi depois da minha gestão, eu soube isso agora pela imprensa também. Para o presidente da CPI, a pergunta mais importante do dia não foi respondida. O deputado Edmir Chedid questionou a participação do ex-secretário como sócio de várias empresas. Todas foram abertas após sua saída da secretaria e prestam serviços à CPM, principal administradora da FURP. Após ele deixar a secretaria, monta-se várias sociedades com esse grupo econômico e financeiro, que é um dos maiores produtores de remédio do país. Logo depois de deixar a secretaria, várias sociedades dele foram feitas com o grupo que é dono da CPP. A CPP, que é a empresa que ganhou a parceria público-privada para administrar a fábrica da FURP de Américo Brasiliense, produziu uma cesta de 96 medicamentos, com custo estimado de cerca de 200 milhões de reais. É um contrato longo que teria que ser benéfico ao Estado, à população e também a empresa ter lá o seu lucro que estava no contrato. Ora, onde nós estamos? É jogo invertido? Qual o interesse público que tem disso? Acho que a Assembleia tem que começar a avaliar essas questões que estão se tornando prática ao longo do tempo. A Comissão de Saúde recebeu o secretário estadual da Saúde, que falou sobre sua gestão. É o que você vai ver em instantes. Projeto de lei que cria a carteira de identificação do autista foi aprovado durante reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais na Assembleia. Praticamente todos os deputados membros da comissão participaram da reunião.
Dos 16 itens, 11 receberam pedido de vista. Infelizmente, a reunião teve muitos pedidos de vistas e isso acaba travando um pouco a aprovação desses projetos, que são muito importantes, alguns deles, né? Tem projetos que versam sobre crianças com portadoras de deficiência, projetos que estabelecem a instalação de programas do governo para populações que precisam isso, né, que atendem os segmentos mais fragilizados. É a Comissão de Direitos Humanos, né? Então, isso se a gente pudesse tornar mais célere, claro que é regimental, as pessoas, os deputados e deputadas podem pedir vistas, mas ainda bem que tem mais pessoas, mais deputados que pensam assim, né? No sentido da gente poder ir para frente e evitar tanto pedido de vista como foi hoje. Os aprovados foram a moção 35 de 2019, de autoria do deputado Rafael Silva, do PSB, que apela a todos os poderes do país à manutenção do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Também os projetos de lei 723 de 2016, de autoria do ex-deputado Cezinha de Madureira, que prioriza o atendimento às pessoas com insuficiência renal crônica e transplantados nos serviços públicos e privados de saúde. Também a criação do Prêmio Cidade Amiga do Idoso aos municípios que se destacarem na adoção de políticas públicas para este público. O projeto de lei de autoria do ex-deputado Celso Nascimento, juntado ao da deputada Carla Morando, do PSDB, com um teor semelhante. Aprovado também o projeto de lei que instala um restaurante do Bom Prato na cidade de Jaú, de autoria do ex-deputado Aldo Demarque, e o que cria a CIA, Carteira de Identificação do Autista para a pessoa diagnosticada com o transtorno do espectro autista, de autoria do ex-deputado Márcio Camargo, que teve como relator o deputado Gil Diniz, do PSL. É muito importante. Esse tema está sendo bem discutido aqui na Assembleia. Votamos nas últimas semanas um projeto do deputado Enio Tato, também visando aí os autistas. E essa carteirinha aqui é mais para trazer essa identificação aos jovens, aos adultos também que têm esse transtorno, né, do espectro autista, para se identificar, por exemplo, do exemplo aqui na comissão do ônibus. Muitas vezes você não identifica que essa pessoa ela tem o transtorno. Então, ela acaba sendo até discriminada, tendo alguns direitos, então tendo essa identificação, podendo comprovar que tem esse transtorno, que faz jus a esse benefício, né, fica melhor, fica bom para todos. A deputada Érica Malunguinho, do PSOL, fez um apelo aos deputados em relação aos projetos de lei voltados à inclusão. Eu já vi nessa mesma comissão votar em contrário, por exemplo, a fazer cardápios em restaurantes em braille. Eu já vi nessa Assembleia Legislativa votar em contrário à criação de um cardápio especial para crianças portadoras de diabetes. Eu queria entender qual é a lógica de inclusão que funciona aqui. Durante uma reunião da Comissão de Saúde, dirigida pela presidente, a deputada Analice Fernandes, do PSDB, parlamentares receberam o secretário estadual da Saúde, Dr. José Henrique Germa, para prestação de contas da Secretaria da Saúde do Estado, referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Um dos assuntos que tem chamado a atenção nos últimos meses é a questão dos casos de sarampo. De acordo com dados apresentados pela Secretaria, foram registrados 3.591 casos, dos quais 60% foram na capital paulista. A campanha acabou, mas a vacinação continua. Como que ela continua? Obedecendo a carteira de vacinação, que vai indefinidamente, e havendo casos novos, em algum prédio, uma loja, uma residência, a gente faz bloqueio, que vacina todo mundo daquela comunidade, daquela região, independente da faixa etária. Isso chama bloqueio. Então, bloqueio e a vacinação decorrente da rotina, isso continua. Também foram apresentados dados e números sobre o andamento do governo, onde 11% do orçamento estadual foram repassados à pasta da saúde e mais de 7 bilhões de reais foram investidos neste ano. Para a presidente da comissão, a reunião foi muito importante para ver de perto os dados estatísticos e também o avanço da saúde nesse período. Eu atribuo à gestão do governador João Dória inúmeros trabalhos que vêm sendo feitos e dado certo,
O governo vem investindo também de uma forma bastante cuidadosa na recuperação não só do espaço físico dos hospitais, mas também incrementando os equipamentos, os profissionais. Tem feito também uma melhoria e uma sistematização do sistema CROSS, que é aquele que oferece as vagas para as pessoas que precisam de exames e de internações. Então, tudo isso tem sido feito e pautado com muita responsabilidade pelo governo do Estado. Durante o encontro de parlamentares com representantes dos agentes penitenciários de São Paulo, projeto de privatização do sistema prisional proposto pelo governo paulista foi amplamente discutido na Assembleia. Algumas importantes reivindicações da categoria foram apresentadas aos deputados. Os servidores da Secretaria de Assistência Penitenciária estiveram na Assembleia Legislativa para debater o projeto de privatização do sistema prisional proposto pelo governo de São Paulo. A situação do agente penitenciário hoje, ela é de desrespeito total do governador João Dória com a categoria. Entre os temas abordados está a melhora salarial e de condições de trabalho. Hoje nós enfrentamos uma superlotação, 235 mil presos para 173 unidades, faltam hoje 90 mil vagas para os presos e também faltam servidores. Então é uma conta que não fecha, o servidor adoece, que o servidor penitenciário ele dá a sua vida, literalmente, dá o seu sangue. Temos muitos casos de agressão, adoecimento mental, suicídios e o governo não reconhece. Então estivemos aqui o ano todo na Alesp, falando com os deputados, trazendo nossa pauta, outras audiências públicas, mas a categoria acordou. É uma classe onde a essência deles é fundamental para o bom andamento do sistema prisional. Haja visto que nós somos aquele profissional quando o preso precisa, o indivíduo apenado, sentenciado, ele precisa, o primeiro contato é o agente de segurança penitenciário, para levar ele ao dentista, para levar ele ao psicólogo, para levar ele ao médico. Dominguinhos Poeta, agente penitenciário aposentado e consultor da série Carcereiros, afirma que em seus 29 anos de trabalho nunca viu uma mobilização tão grande da categoria. Uma expectativa para o que está começando ainda é de incerteza, mas eu acho que ele já está começando com uma mudança comportamental do agente penitenciário. Nos meus 29 anos, eu ainda não vi um encontro dessa forma. Até brinquei com os amigos, nem mesmo para churrasco eu não vi. Nem mesmo para churrasco. Então fico muito feliz do agente estar se conscientizando. Esses servidores, nossos colegas do sistema prisional, já estão com os salários arrochados, defasados, trabalhando em péssimas condições de trabalho. A privatização exclui mais ainda esses servidores, porque a privatização, quem ganhar a licitação para fazer a gestão dos presídios só vai pensar em lucro, vai terceirizar uma boa parte dos serviços e os nossos servidores serão excluídos. É isso que vai acontecer. Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui, lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde, a Rede Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você pode acompanhar na internet através do nosso site, que é o al.sp.gov.br e também no YouTube. A gente se vê de novo amanhã. Ótima tarde para você.